dando continuidade, eu convido a Silvia Marie Kemoto, que é nossa analista ambiental, assessora da DIGAT, mestre em ciência ambiental pela Universidade Federal Fluminense. E a Marie vai falar para a gente um pouco sobre medidas de prevenção contra desastres de origem hidrológica, concepção de modelos organizacionais para a gestão integrada de risco de desastres no estado do Rio de Janeiro. O INEA, ele é um instituto que ele trata de 3 agendas. Eu acredito que seja um dos institutos de meio ambiente, né, estaduais, que tem maior escopo de atuação. Portanto, é um desafio falar sobre todas essas ações. Eu estou representando a diretoria na área territorial. No entanto, uma alta densidade populacional, principalmente na região metropolitana, onde 96% da população é urbana, o segundo maior PIB do Brasil, e ele é responsável pela produção de 80% do petróleo nacional. Então, realmente, é um estado muito rico. No entanto, ele possui várias características de vulnerabilidade ambiental em relação aos desastres hidrológicos. Então, dentre esses fatores, rapidamente, que já foi, esse assunto foi bem discutido ontem, mas o uso desordenado do solo, né, a falta de ordenamento urbano, ocupação de áreas de risco, principalmente em áreas de preservação permanente, margens de rios. Nós temos também uma característica que a geografia do estado, ela possui áreas de baixada, como a Baixada Fluminense, e também as regiões serranas, que tem o programa sério com as chamadas, com os desenvolvimentos, como a região serrana, a parte central do estado, e também a região sul, onde temos a Serra da Bocaina, a Serra da Cachoeira, a região de Paraty e Angra. Bem, problemas em relação ao assoreamento e problemas de drenagem urbana. Então, o cenário é que nós temos diversos tipos de evento crítico, desde inundações graduais, enxurradas, escorregamentos, incêndios, acidentes, enfim. É um panorama bem complexo. E o Rio de Janeiro, ele tem se destacado em relação ao cenário nacional quanto à ocorrência de desastres. O nosso estado, ele foi, nos últimos 3 anos, né, ele tem sido ficado entre o 2º e 3º estado com maior número de desastres em relação a número e em relação também aos danos, né? Esse dado aqui é da Defesa Civil Nacional, disponível no site da Defesa Civil Nacional. Então, o que eu posso sintetizar, né, é que no ano de 2010, por exemplo, o número de afetados alcançou 6,5 milhões de pessoas. Isso foi devido àquela grande inundação na região metropolitana do Rio. E em 2011, devido à tragédia da região serrana, o número de mortos, um número assustador, né, de mais de 1.000, acredito que esse dado foi até abril, mas esse dado já deve ter sido atualizado, né, mais de 1.000 mortos. Então, destacando, né, como o estado do Rio de Janeiro ele tem cada vez mais os desastres têm se intensificado. Então, aqui são alguns dos principais nos últimos 2 anos. São grandes, né, desastres, como o escorregamento em Angra dos Reis, a inundação na cidade do Rio de Janeiro, da qual é referente esse número, o escorregamento no Morro do Bumba e a região serrana. Bem, então, para fazer vamos dizer assim, uma síntese desse cenário, nós temos uma alta vulnerabilidade, temos a ocupação dessas áreas de risco, e nós temos acompanhado que realmente a intensificação desses eventos extremos, ou seja, por fim, nós temos o aumento da incidência dos desastres e das perdas materiais e humanas. E, frente ao desafio do Estado do Rio de Janeiro, seria de implantar medidas efetivas de análise e redução do risco, né, manejo dos eventos adversos e reconstrução, ou como a Defesa Civil normalmente conceitua, a questão da preparação, da prevenção, preparação e da resposta, reconstrução. E superar a nossa gestão de crise, que o Estado do Rio de Janeiro, de fato, ele atua mais na gestão da crise em si, em relação ao evento, né, quando acontece o evento, e alcançar uma efetiva gestão de risco, que trabalha principalmente no componente de prevenção.
e preparação. E medidas de adaptação para as mudanças climáticas e eventos extremos. Bem, e como o INEA ele tem atuado na gestão de risco? Para facilitar um pouco, né, a questão de visualizar como o Instituto tem atuado, bem, na gestão de risco de desastres, nós temos esses 4 componentes, né, análise de risco, onde nós temos os estudos das ameaças e das vulnerabilidades, a redução do risco, que trabalhamos com a prevenção e a mitigação, o manejo do evento adverso, preparação, alerta e resposta, e a recuperação, que envolve a reabilitação e reconstrução. A Defesa Civil trata, como eu falei anteriormente, de outra forma, mas a gente pegou como modelo essa estrutura, que é adotada pela Estratégia Internacional de Redução de Desastres e que está sendo o nosso referencial para o estudo do Banco Mundial, que eu vou falar mais à frente. Tá? Mas, assim, tentando sintetizar, o INEA tem atuado nesse componente, principalmente na elaboração de mapas de áreas de risco de inundação. Na redução de risco, ele trabalha fortemente com a gestão no território, com o ordenamento do território e com obras hidráulicas, de controle de cheias, né? Na questão do manejo do evento adverso, o INEA tem buscado atuar de forma proativa, junto com o CIMERG, o DRM, a Defesa Civil Estadual, tentando estabelecer uma gestão integrada com esses demais órgãos, o aprimoramento, a implantação e aprimoramento do sistema de alerta de cheias, como o Luiz Paulo falou ontem, e na aplicação de planos piloto desse sistema de alerta, tentando integrar o sistema de alerta com a resposta em alguns municípios, 5 municípios, que eu vou falar um pouco mais à frente. E também, na recuperação, o INEA tem apoiado principalmente os municípios na elaboração das seções hidráulicas na hora de você fazer a reconstrução das pontes, na dragagem e limpeza desses rios. Então, assim, isso seria um panorama geral. Eu agora vou tentar exemplificar essa atuação no grande evento que aconteceu, que foi a região serrana. Então, eu vou tentar exemplificar tudo isso que eu falei, como o INEA atuou no evento da região serrana. Para dizer um pouquinho da instituição, o INEA, ele vamos dizer assim, essa é a estrutura da instituição. Temos a presidência, a Marilene Ramos, a vice-presidência, onde nós temos os mini INEAs, né, qual a Denise é a responsável, a vice-presidente. Então, seria a atuação regional do INEA. E nós temos as diretorias, né, que eu posso destacar aqui na gestão de risco de desastre. A DIMAN, que é a Diretoria de Informação e Monitoramento Ambiental, tem atuado fortemente na parte de monitoramento e é responsável pelo sistema de alerta. Bem, a DIGAT, da qual eu represento aqui a diretoria, nós trabalhamos com a gestão integrada, fazer a integração com os demais órgãos, né, da gestão de risco, com o planejamento do território, com a elaboração de mapas de risco de inundação e com a implantação dos pilotos, que seria a integração do sistema de alerta com a resposta nas defesas civis municipais. E temos a Diretoria de Recuperação Ambiental, cuja principal atuação são em projetos de recuperação ambiental e controle de cheias. E temos também a Diretoria de Biodiversidades e Áreas Protegidas, que eles atuam principalmente nas áreas protegidas, incêndios florestais, e também eles são responsáveis pelos hortos florestais, produzem mudas para a recuperação das áreas, replantio. Então, esse aqui é o panorama da instituição e as principais diretorias que atuam na gestão de risco de desastres. E aqui, bem, vou falar um pouco sobre o desastre na região serrana, que aconteceu em janeiro de 2011. Bem, os principais danos do evento foram os mortos, né, superior a 850 mortos, mais de 21 mil desalojados, 9 mil desabrigados, mais de 180 pontes danificadas ou destruídas e significativa perda da cobertura vegetal. E foi considerado pelo CRED, que é uma instituição que faz essa compilação dos dados em relação a desastres, é uma instituição internacional, que foi considerado o maior em número de mortos no país desde 2000, no Brasil, e foi um dos 10 piores escorregamentos, né, evento em relação a escorregamento no mundo nos últimos 111 anos. Então, para dizer um pouquinho desse evento, né, os municípios afetados são esses,
da região serrana, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, Bom Jardim, Areal e São José do Vale do Rio Preto, sendo os principais afetados Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Então, aqui mostrando um pouco do que foi o evento, né? Essa foto seria foto antes do evento e após o evento em Nova Friburgo. Você vê a evidência do como foi grave a questão do escorregamento. Na região de Nova Friburgo ainda, no córrego Dantas, né, a área afetada. E em Teresópolis, no Rio Vieira, né, realmente as imagens dizem tudo. Bem, então falando um pouquinho agora de cada componente, né, de como o INEA tem atuado, nós temos o sistema de alerta na região serrana, em Nova Friburgo, e o sistema de alerta ele registrou